Bem-vindos à nossa série de mensagens de Natal. Hoje será a nossa primeira noite, sobre essa série de mensagens. Nós vamos fazer 4 mensagens, uma em cada noite, começando na noite de hoje, dia 21 de dezembro de 2020, segunda-feira. Nós teremos 4 mensagens, sempre às 20 horas, ok? Essas mensagens serão transmitidas ao vivo, aqui no meu perfil do Facebook, tá bem? Mas também elas serão gravadas e depois serão colocadas no canal do YouTube e nas demais redes sociais, tá bom? Gostaria de aproveitar e convidar você para seguir as minhas redes sociais. Lá você vai encontrar muitos vídeos que são mensagens e são meditações da Palavra de Deus. Então você pode se deliciar com a Palavra de Deus no canal do YouTube, tá? Você pode digitar www.youtube.com/PR Rodrigo Patente Alves, tá bem? E aí você pode me seguir também no Instagram, tá? E depois eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Todas as redes sociais para você seguir. Falando um pouco sobre essa série de mensagens, serão mensagens curtas, tá bom? Não serão mensagens longas. E cada mensagem vai ver o Natal sob a perspectiva de uma pessoa diferente, tá bem? Então hoje nós vamos ver o Natal na perspectiva de José, tá? E o texto que eu escolhi para a gente estudar hoje, para a gente meditar hoje, é o texto de Mateus, capítulo 1, dos versos 18 a 25. Então eu vou ler esse texto para vocês, ok? Para todos nós. Diz assim a palavra de Deus: O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas, antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Quero convidar você para orar comigo. Querido Deus, reconhecemos que a palavra pertence ao Senhor. Reconhecemos, Deus, também que a capacidade de compreendê-la vem de Ti. A capacidade, Deus, de ser tocado pelo Senhor, Deus. Isso só o Senhor pode fazer. Então eu peço que o Senhor possa tocar os nossos corações. Que a gente possa aprender um pouco mais sobre o Natal nesses dias. Aqui através de uma meditação na Sua palavra. E que essa mensagem, Deus, possa confortar e desafiar os corações que estão ouvindo. Em nome de Jesus. Amém. Tudo bem, então vamos lá. Eu disse que a mensagem de hoje ela trará a perspectiva do que é o Natal sob o ponto de vista de José, não é? Como ele soube, como ele reagiu, não é? E assim por diante. Então, o texto que nós acabamos de ler, ele diz que Maria estava prometida em casamento a José, né? Em algumas Bíblias a tradução é desposada, né? Isso significa que eles estavam noivos, né? Em nossa cultura, chamamos de noivado, né? Esse comprometimento. Mas o tipo de noivado dos judeus era um comprometimento muito mais sério do que o que nós observamos na nossa cultura brasileira, não é? Eles era um noivado de tão grande seriedade, de tão grande comprometimento, que para desmanchar esse noivado era necessário um divórcio, né? Era necessário uma carta de divórcio. Então, a Maria tinha um compromisso com José, eles estavam prometidos ao casamento um para o outro, né? Eles estavam se preparando para o casamento. O noivado judaico normalmente durava 1 ano,
né? Eles se preparavam para aquele dia onde eles se casariam e passariam a morar juntos. Segunda observação que eu gostaria de fazer desse texto é que tudo estava dentro dos conformes, né? Até que chega uma notícia aos ouvidos de José, né? Essa notícia a gente encontra aí no versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas, presta atenção nisso, antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Então eles não estavam unidos ainda, eles não estavam casados ainda, eles não tinham relações ainda. Então, uma notícia chegou em José: Maria está grávida, né? Ele soube disso, não sabemos como, se foi através dela, se foi através de outros meios, mas o que nós sabemos é que essa notícia chegou até ele: Maria está grávida, sua noiva está grávida. E essa notícia deixou José totalmente perplexo, deixou José sem chão. Percebemos isso nesse texto, não é? Mesmo, a terceira observação, mesmo sendo visto como um compromisso já definido, sério, o noivado era um tempo de preparação. É preciso que vocês entendam que eles não tinham relações. Aqui nós temos muitas provas disso. O verso 18 diz que ela ficou grávida sem que eles tivessem relações. Não é? Os versos 18 e 20 dizem que a criança era fruto da ação sobrenatural de Deus, do Espírito Santo. Presta atenção, o verso 18, o finalzinho diz: ela se achou grávida pelo Espírito Santo. E o verso 20 diz: enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, os versos 18 e 20 dizem que essa criança era fruto sobrenatural de Deus, da mão de Deus por meio do Espírito Santo. O verso 23 associa a profecia da Virgem com Maria, apoiando a sua pureza sexual. Verso 23. O verso 22, o finalzinho diz... o verso 22 diz: ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Está lá em Isaías 7,14. O verso 23 reproduz o que está escrito lá. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. A virgem conceberá. Maria não tinha relações com José. E o verso 25 diz que eles não tiveram relação até que Jesus nasceu. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então é muito importante frisar, meus queridos, que eles não tinham uma relação, eles não tinham um relacionamento, ok? Quarta observação: diante de um possível adultério, né, José então decide desfazer secretamente o casamento, ou os planos do casamento, pois a publicidade traria desonra a Maria e talvez até uma morte por apedrejamento. Se você consultar posteriormente lá o livro de Deuteronômio, capítulo 22, versos 23 e 24, lá diz que se uma jovem prometida em casamento a alguém, né, tiver relação sexual com outro homem, os dois devem ser mortos por apedrejamento, a não ser que ela seja forçada, né? Aí só ele será morto. Mas se ela consentir, os dois devem ser mortos. Então, José diz aqui o versículo 20, o versículo 19, desculpa, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse, deixá-la secretamente. José estava confuso, né? Por um lado, ele queria desfazer os planos do casamento, porque ele sabia que o filho não era dele. E por outro lado, ele não queria expor Maria à publicidade, sabendo que se ele assim o fizesse, ela seria envergonhada publicamente e talvez até morta. Então ele estava muito confuso, ele estava perplexo diante de todos esses acontecimentos, não é? E diz aí o versículo 19, José, com quem Maria estava para se casar, sendo um homem justo, presta atenção nisso, sendo um homem justo, e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la. Ele tinha tomado essa decisão já. Eu vou deixar Maria. Eu vou desmanchar os planos de casamento.
E aí entra a quinta observação. Então Deus se manifesta, né, graciosamente a José, revelando os seus planos soberanos e dando a José a direção que ele tanto necessitava. Isso a gente vê nos versículos 23 e 24. Aliás, os versos 20 a 23. Diz assim, verso 20. Enquanto ele refletia sobre isso, quer dizer, ele ainda pensava, ele tinha tomado a decisão, mas ficava pensando naquela decisão que ele tinha tomado, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor. Então, esse anjo veio trazer uma mensagem de Deus. A mensagem de Deus é, a primeira mensagem, José, filho de Davi, não tenha medo. Não tenha medo de receber Maria. Não tenha medo, José. José estava com medo, José estava confuso. Então, a primeira mensagem de Deus para ele, José, não tenha medo. Receba Maria como sua esposa. Diz aí, não tenha medo de receber Maria como esposa. Porque ele estava confuso, ele queria desmarcar aquele casamento. Deus manda uma mensagem para ele, não tenha medo. Não desmarque esse casamento. Receba Maria como sua esposa. Sabe por quê, José? Porque Deus fala com ele. Deus fala com ele através do anjo. Porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, Deus fala para José, por meio do anjo, ela não foi infiel a você, José. Ela não te traiu, ela não adulterou. O que aconteceu foi um milagre de Deus, por meio do Espírito Santo. Isso é obra minha, não é? E aí ele continua dizendo para José, verso 21, ela dará à luz um filho, um garoto, um homem, e você deve colocar o nome dele, de Jesus. Então Deus dá mais uma ordem para José aqui, chame este garotinho, este bebê, de Jesus. A palavra Jesus significa Deus é salvação. Yeshua, Deus é salvação. E aí ele diz, você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Deus então apresenta para José os seus planos. Olha, isso que está no ventre de Maria não é fruto de traição, é fruto da minha graça, do meu amor. Você tem uma responsabilidade. Não tenha medo. Receba Maria como esposa. Coloque na criança o nome de Jesus, porque esse nome tem um significado muito importante. Deus salvará o seu povo. Deus é salvação e Ele há de salvar o seu povo por meio deste homem, deste bebê. Né? Salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, versículo 22, tudo isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Este garoto, este menino, esta criança que haveria de nascer, é o Messias, é o Emanuel, é o Deus conosco, revelado lá em Isaías 7,14. Aquele sobre quem Isaías se referiu lá no passado, há mais de 700 anos antes aqui, dessa conversa do anjo com José. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é o Messias que vem para tirar do seu povo os seus pecados. Então Deus ele revela um plano maravilhoso para José, um plano gracioso. E aqui eu chego na minha sexta e última observação. Depois de tão grande revelação dada por Deus, José prontamente obedece às determinações celestiais. Os versos 24 e 25 vão mostrar isso. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Meus queridos, a primeira coisa que José fez, ele recebeu Maria como esposa. Significa que ele não afastou Maria mais dele. Pelo contrário, ele a aproximou dele. Ele confirmou e ele consumou o casamento. Nós vamos nos casar. E eles se casaram. De fato, eles se casaram. E diz aí o versículo 25. Porém, tem um porém, eles se casaram. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Aquele garotinho foi gerado no ventre de Maria, sem participação de homem, né? Sem participação do pai, mas ele foi gerado pelo Espírito dentro do ventre dela.
Não é? E diz o texto que mesmo depois de casado, José evitou relações com Maria. Ele não teve até que Jesus nascesse. Ok? Então quero fazer algumas aplicações aqui para nós. Né? José e o nascimento de Jesus. O que foi o Natal para José? Para mim, o Natal para José foi uma prova de fogo. Foi uma prova de fogo. E a gente precisa entender que ele falhou nessa prova de fogo. Ele falhou. José falhou. José era um homem justo, diz a palavra de Deus. Ele tinha temor por Deus. Ele era um homem que temia ao Senhor. Ele teve uma grande prova em sua vida. Muito forte. E ele precisou refletir muito para saber o que fazer. E ele pensou, e ele pensou, e ele tomou uma decisão. Eu vou desfazer esse casamento. Eu não vou casar com essa mulher. Esse filho não é meu. Ele chegou a decidir pelo desmanche do casamento. Essa prova levou ele ao limite daquilo que ele conseguia suportar. Meus queridos, mas quando um homem chega no seu limite, mesmo um homem que tem temor de Deus, não é? Deus muitas vezes intervém e mostra a sua graça, trazendo direção e paz. Nós somos muitas e muitas vezes semelhantes a José. Nós temos temor por Deus, mas nós não aguentamos a pressão, não é verdade? Suportamos por um tempo, mas acabamos desistindo ou tomando decisões precipitadas e erradas que nos custam muito caro. Reflita um pouco, será que isso nunca aconteceu na sua vida? Será que você nunca agiu de uma maneira errada, precipitada, e você teve que pagar o preço disso? No meio de uma prova tão difícil? O grande problema com o ser humano, e eu digo o grande problema comigo e com você, com todos nós, é que nós dizemos que tememos a Deus, nós dizemos que precisamos de Deus, mas nós vivemos como se dele não precisássemos. Essa é a verdade. Precisamos reconhecer isto, não é? Nós mandamos em nosso próprio nariz, dirigimos o barco de nossa vida. Jesus não tem um lugar real em nossos barcos, nem em nossas vidas. Precisamos reconhecer isso. Na hora de tomar a decisão entre falar a mentira e manter a verdade, se aquela verdade me prejudicar, muitas vezes nós falamos a mentira. Entre tomar uma decisão que glorifica a Deus e que nos livra de uma dificuldade, muitas vezes tomamos a decisão que nos livra de uma dificuldade. Precisamos reconhecer isso. Aprendemos hoje com José que mesmo um homem justo, um homem que teme a Deus, ele precisa da graça de Deus para se manter no caminho certo. Mesmo um homem que teme a Deus, um homem justo, ele precisa da graça de Deus para se manter no caminho certo. Então eu vou concluir com algumas perguntas. Você confia em você mesmo para encontrar o caminho certo ou para se manter no caminho certo? Você diz para você mesmo e para as pessoas, não, eu sei o caminho certo, eu encontrei o caminho certo. Você confia em você mesmo? Olha, eu quero deixar um conselho para você. Não perca seu tempo batendo cabeça, dando murros em pontas de facas. Reconheça agora mesmo diante de Deus a sua incapacidade de viver a sua vida do jeito que agrada a Deus. Não seja tolo, não perca seu tempo. Confesse a Ele as suas fraquezas, reconheça para com Deus as suas falhas. Peça a Deus perdão, peça a Deus a sua ajuda e Ele há de te ajudar. Ele há de ouvir o coração quebrantado e contrito, aquele que se dobra na presença de Deus e fala, Deus, eu preciso do Senhor, eu não consigo sozinho. O que é o Natal para você? O Natal para você pode ser uma prova de fogo, onde você venha falhar. Ou pode ser o despertar para a graça de Deus. O que vai ser? Então, meus queridos, amanhã nós daremos continuidade sobre as mensagens de Natal, olhando o Natal de uma segunda perspectiva, na perspectiva de Maria. Participe, às 20 horas. Chame outros para assistir, vai estar aqui no Facebook, ao vivo, às 20 horas, e eu vou compartilhar isso nas minhas redes sociais, no decorrer do outro dia, do dia seguinte, tá bem? Então, eu agradeço a sua atenção, tá? E compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, marque alguém que você ama, que você gostaria que ouvisse essa mensagem de Natal. Tá bem? Que Deus abençoe o seu dia, sua noite e tenha um ótimo descanso. Tchau, tchau.